Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula esperta de História. O tema de hoje é o período regencial. Antes da gente entrar de novo para falar dessa fase da nossa história, é importante compreender melhor o que foi o Brasil Império. Por esse quadro aqui a gente percebe que o período regencial é um período intermediário, de um período muito maior que o Brasil Império. A gente já estudou o primeiro reinado. Agora a gente segue aqui com o período regencial. Esse período regencial, como eu falei, é um período intermediário, então ele tem início ali em 1831, quando ocorre a abdicação de Dom Pedro I ao cargo de rei do nosso país. Ele tem o seu fim no golpe da maioridade, que é o assunto, o último assunto que a gente vai ver nessa aula de história de hoje. Iniciando aqui, é importante compreender então alguns dos motivos que favoreceram a abdicação de Dom Pedro I aí, em 1831. O primeiro deles está relacionado à questão do seu autoritarismo. E onde que a gente percebe isso? Na Constituição de 1824, ele cria essa Constituição e ele, junto com ela, o poder moderador, que é um poder que está acima do poder legislativo, executivo e judiciário. Então, ele é exclusivo do Dom Pedro I. Então, isso mostra o lado autoritário dele. Querendo ou não, isso vai ampliar a questão da sua impopularidade perante a nação, que queria uma Constituição mais liberal. Outro fator interessante aqui é a dissolução da Assembleia Constituinte, de novo, que contribui para a sua impopularidade, porque essa Assembleia que se reuniu e criou a Constituição de 1823, então ele nega essa Constituição e cria uma Constituição, a nova Constituição para o país em 1824. Outro fator de importância é a crise econômica que o país enfrenta nesse período. Motivada aí por dois fatores principais. A gente pode associar a Guerra da Cisplatina, que o Brasil não ganhou nada com ela. O que ele ganhou foi uma dívida, um aumento da dívida externa em virtude dos gastos com a guerra. E também é que o Brasil necessitava nesse momento aqui de um produto forte no mercado externo, e ele ainda não tinha. Então esses fatores ocasionaram uma certa crise econômica do nosso país aí. E por último aqui, o Dom Pedro ele ainda sofreu, após a morte do seu pai, o Dom João VI, lá em Portugal, problemas na sucessão do trono lá. Então ele retorna para Portugal, ele consegue tirar o trono lá do poder, pegar o trono de Portugal, depois ele abdica em favor da sua irmã. Mas esse é um processo que a gente vai ver numa outra aula aí. Aqui à direita, no canto superior, tem uma imagem interessante, que é a do Dom Pedro I, um documento aqui que ele escreve para o filho dele, o Dom Pedro II, abdicando, anunciando que ele está abdicando do cargo, renunciando. É um documento manuscrito aí, assinado Pedro. Coloquei aqui a transcrição dessa carta. Então, usando do direito que a Constituição me concede, declaro-ei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência do Império. E assinatura do Pedro. Então, assim, ele informa ao filho dele que ele está abdicando do cargo. E aí, professor, então quem assume vai ser o Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara? Não. Nesse momento, o nosso futuro Dom Pedro II, ele se encontra com apenas 5 anos de idade. Então, pela Constituição, teríamos que aguardar até os 18 anos para ele começar a governar o nosso país. Então, nesse momento, o Brasil é entregue a um governo de regentes. Então, vários regentes vão governar o nosso país nesse período, após a abdicação de Dom Pedro I. Aqui um panorama aqui, do setor político, econômico e social do nosso país durante o período regencial. Então, no setor político, a gente pode ressaltar aqui que o Brasil ele não tem um rei,
né, ele passa a ser governado por vários regentes. Então, no primeiro momento, a gente vai ter uma regência trina provisória, que tem o objetivo de eleger a regência trina permanente, e depois a gente vai ter 2 experiências de regência una, né? O que a gente pode falar desse processo de regentes? Nenhum dos regentes ou nenhuma das regências, né, conseguiu controlar e garantir a ordem nacional do nosso país. Tanto é que vai ocorrer lá na frente um golpe, né, um golpe de Estado, titulado Golpe da Maioridade, que vai antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, e ele vai ser condecorado como rei do nosso país. Mas isso a gente vai ver lá no finalzinho. No setor econômico, né, o Brasil ele perde competitividade no cenário internacional, afunda-se em dívidas, né, externas aí, e, é claro, começa uma dependência, né, em relação às potências estrangeiras, principalmente a Inglaterra, que é quem fez o empréstimo para o Brasil comprar a independência, é quem o Brasil tem os acordos, né, comerciais aí, mais significativos. Então, nesse momento aí, o Brasil ele fica imensamente dependente da Inglaterra. No setor social, em virtude das regências não derem conta de manter uma unidade, uma ordem no nosso país, vai começar a eclodir em várias regiões do país as chamadas revoltas regenciais. A gente vai ver mais lá na frente quais são, a gente vai trabalhar com 5 delas aqui, e em resumo, a gente vai ver que essas revoltas elas vão buscar, né, questões ligadas à justiça, a condições de vida e liberdade também das populações de onde ocorrem essas revoltas. No cenário político, inicialmente, no período regencial, né, o Brasil é governado por várias regências, eu coloquei aqui os períodos de cada uma delas. Então, uma regência trina provisória, trina permanente, una e outra una. Nesse período, o Brasil tinha 3 partidos políticos. Tá? A gente tinha aí os restauradores. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom, não dei. A gente tem os restauradores, que a gente fala que é a direita conservadora. Esse partido político, ele desejava o retorno de Dom Pedro I. A gente tinha os moderados, que era a direita liberal, eles defendiam a monarquia parlamentar, que era a que existia no nosso país, mais ou menos, porque em virtude do poder moderador, parlamentarismo às avessas, a gente falou isso lá no primeiro reinado. E aqui os exaltados, que é a direita liberal, que defendia o federalismo e a república. Né? O federalismo aí seria a autonomia, tá, das províncias em relação ao governo central, ao governo federal. Mais adiante, esses partidos, que eram 3, eles vão se transformar em 2 partidos. Por quê? A partir de 1834, Dom Pedro I morre. Então, o objetivo dos restauradores ali, eles defendiam fielmente o retorno de Dom Pedro I. Então, com a morte de Dom Pedro, os ideais desse partido não fazem mais sentido, ocorre uma migração ali, uma dança das cadeiras ali, e é formado outros 2 partidos. Então, a gente tem os progressistas, o Partido Liberal, que defendia o federalismo, e o ato institucional de 1834, que entre, né, as suas prerrogativas ali, pedia a substituição da regência trina pela regência una. Né? A gente tem ali os regressistas, que fazem parte de um partido conservador. Esses eram contrários ao federalismo e ao ato institucional de 1834, que está aqui. Né? Uma das coisas interessantes desse ato é a transformação do Rio de Janeiro em município neutro e sede da capital do Império, a substituição da regência trina por uma regência una, enfim. Várias mudanças vão ser implementadas ali. Mais adiante, então, a gente vai falar das revoltas. Essas revoltas, elas, né, basicamente as motivações delas estão em torno de projetos de melhoria de vida, questões de liberdade, né? No caso a revolta aqui dos malês. Ela pedia o fim da escravidão, né? A gente tem a farroupilha, que foi a maior delas, né? Que pedia que
a questão dos impostos, né, a cobrança de impostos estrangeiros. Então o charque argentino chegava aqui no Brasil basicamente sem nenhuma cobrança, então eles pediram uma postura mais enérgica do governo central nesse tipo de situação. Enfim, vou deixar esse quadro aqui para vocês estudarem aqui essas revoltas. Os nomes delas têm ligação a vários nomes de líder, né, ou de situação de vivência dos revoltosos, né? No caso a cabanagem aqui, o nome deriva aí da moradia desses povos. No caso a sabinada já deriva do sobrenome de um dos líderes. Balaio, né? O apelido ali do líder da balaiada. Enfim, dá uma estudada nessas revoltas aqui, que elas são bastante interessantes. Basicamente, a única que teve um resultado satisfatório dentro dos seus objetivos foi a Farroupilha. Todas as outras, os revoltosos foram presos, né, milhares de mortos. Essas revoltas, no final, elas foram contornadas pelo governo. Só a Farroupilha que conseguiu ser atendida aí no que ela solicitava. Então, essas revoltas elas vão causar um caos, né, muito considerável no nosso país. E nesse momento que surge a criação da Guarda Nacional. Por quê? O Exército ele se mostrou incapaz de contornar e manter a ordem imperial. Então foi criada essa Guarda Nacional em 1831, né, uma guarda aí que concedia aos fazendeiros de grandes propriedades de terra e escravos o título de coronel, e a partir dele ele organizava essa guarda para, né, manter a tranquilidade e a ordem pública ali no Império, contornar, né, as revoltas regenciais que ali ocorriam. E, claro, auxiliar o exército também na linha de defesa das fronteiras e das costas. Aqui uma foto, essa Guarda Nacional recém-criada em 1831. E aqui a gente chega ao final, né? Eu já tinha adiantado que o golpe da maioridade, ele colocou fim ao período regencial, ele ocorreu lá em 1840. Então, olha só, em virtude, né, do cenário de totalmente desarticulação do poder central, ausência de um poder central forte, um Estado centralizado, ocorreram essas revoltas que tumultuaram a ordem social, claro, política e com impactos econômicos no nosso país. Então ocorreu um movimento interessante na nossa história, na verdade um golpe de Estado, né, que antecipou a maioridade do Dom Pedro, né, do Pedro de Alcântara aí. Por quê? Era necessário aguardar que ele chegasse aos 18 anos para governar o nosso país, mas em virtude desse caos gerado pelas revoltas, aí, né, a falta de comando dos regentes no governo do nosso país, o povo acabou que aceitou também essa ideia de antecipar essa maioridade. Então, em 1840, com apenas 14 anos de idade, o Pedro de Alcântara é declarado rei do Brasil com o título de Dom Pedro II. Então, esse acontecimento do golpe da maioridade marca o fim do período regencial e o início da fase mais longa do Brasil Império, que é o segundo reinado. Aqui em detalhe o Dom Pedro II, com 14 anos de idade. A coroa imperial foi utilizada aqui, algumas pérolas da coroa do pai dele, do Dom Pedro I. Ele aí já mais velho. E ele aí no traje de gala aí na Assembleia Nacional aí. É isso. O período regencial foi um período importante na nossa história, um período intermediário entre aí na relação do Brasil e o Império, mas de suma importância para a gente entender já o início do segundo reinado. Obrigado.